Hoje o Saúde em Prática vai tratar da oxigenoterapia hiperbárica, uma técnica que consiste na respiração de oxigênio puro e em alta pressão para fins terapêuticos. Conheça como é o tratamento, quais as indicações e benefícios da terapia. É agora no Saúde em Prática. A oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica usada desde 1930. A técnica consiste na respiração de oxigênio puro a pressões maiores que a atmosférica, no interior de uma câmara. Quando inalado sob alta pressão, o oxigênio funciona como um medicamento. Para conhecer melhor a oxigenoterapia hiperbárica, nossa equipe de produção conversou com a médica hiperbarista Larissa Passerotti. Medicina hiperbárica é o tratamento com oxigênio puro, 100%, em alta pressão. Então, é usado uma câmara estanque em que aumenta a pressão do ambiente. E se eu respiro oxigênio 100% puro na máscara. Nisso, o organismo estimula o processo de cicatrização porque ele aumenta o oxigênio na nossa corrente sanguínea. A terapia surgiu em torno de 1860, inicialmente com os mergulhadores, na doença descompressiva do mergulhador, em que os mergulhadores, quando tinham um acidente no mergulho, se formava bolhas no organismo. E aí se colocar dentro da câmara hiperbárica para conseguir reverter as consequências disso. Com o tempo, perceberam que as pessoas que estavam em altitudes tinham uma cicatrização diferente, em diferenças de pressão. E aí se começou estudos com úlceras em câmara hiperbárica. O médico hiperbarista, ele é o especialista em tratamentos com câmara hiperbárica. Ele é formado em medicina, é o médico, e ele faz uma especialidade específica de medicina hiperbárica, né? Então, ele que vai poder lidar até com mergulhadores, com acidentes de tubulões, é o médico hiperbarista, que está acostumado com trabalhos em diferenças de pressões. A oxigenoterapia hiperbárica aumenta em até 20 vezes a pressão do oxigênio no plasma sanguíneo e acelera o processo de cicatrização. O tratamento é indolor e tem ação farmacológica intensa. Nós temos duas formas de carregar o oxigênio. Um é dissolvido no líquido do sangue, que é o plasma, chamado plasma, e o outro através das células, que são as hemácias, que são as famosas células da anemia. Essas hemácias, elas já estão completas com oxigênio já. Mas o sangue, ele ainda tem capacidade de carregar mais oxigênio. Então, quando você coloca em alta pressão, respirando oxigênio a 100%, esse oxigênio consegue dissolver através do pulmão, ele chega no plasma e é carregado pela corrente sanguínea através desse líquido, do plasma. E lá na ferida, seja uma ferida externa ou seja uma ferida interna, o oxigênio consegue chegar porque lá o vaso está estreitado. E às vezes a hemácia não passa levando esse oxigênio, mas como ele está dissolvido no plasma, no fluido do sangue, ele consegue chegar lá na ferida. E aí, no local, reduz o inchaço e organiza o processo inflamatório que leva à cicatrização e estimula leucócitos, que são as células de combate à infecção, e colágeno, que são as células de cicatrização, além de otimizar o efeito de antibiótico. Então, esse oxigênio que acontece no organismo todo, não é só lá no local da ferida, por isso que a câmara hiperbárica age em diferentes tecidos. Tem uma gama muito grande de indicação de tratamentos. Pé diabética, úlcera por varizes, úlcera pelo decúbito, as deiscências de sutura, que é quando se faz uma cirurgia, a cirurgia abre, as fístulas, queimaduras, osteomielite, aquelas infecções ósseas que às vezes é decorrente de um processo cirúrgico, às vezes de um acidente, os grandes traumas com perda de tecidos, né, perda de musculatura que não cicatriza, a síndrome de Fournier, que é uma síndrome de infecção geralmente em regiões genitais, mas podem ocorrer
no dorso, pode ocorrer no abdômen, em outros locais. Essas lesões por radioterapia e síndromes compartimentais, então é quando às vezes o médico tem que cortar para o braço muito inchado, por exemplo, e aí acaba restringindo a circulação. Quando inalado em estado puro, o oxigênio exerce um efeito antibacteriano em feridas crônicas e também em infecções. Valendo-se da oxigenoterapia hiperbárica, o Luiz conseguiu controlar o avanço de uma grave infecção na perna. Eu sofri um acidente de trabalho, né, durante uma cobertura jornalística e eu dei uma raspada na perna, né, um pedaço de pedra que estava lá no chão. E a partir daquele dia, minha perna começou com risco e ela foi aumentando. E chegou esse ponto que, quando eu fui me consultar, o meu médico falou: "Ó, sua perna está com uma necrose, você pegou uma colônia de bactérias aí e a gente vai fazer um tratamento por esse tratamento para depois você fazer um enxerto." Eu fiz o primeiro, não pegou, fiz o segundo, não pegou. É uma coisa que você deita, dói, você está de pé, dói, se você senta, dói. É terrível. No entanto, que eu tive que tomar remédio à base de morfina, né? E um amigo meu de São Paulo, que ele trabalha com mergulho, ele veio me visitar, ele olhou e falou: "Por acaso aqui em Bauru tem câmera hiperbárica?" Eu falei: "Tem, que eu conheço, tem." Ele falou: "Rapaz, tenta fazer sessão de câmera hiperbárica." E eu vim conversar com o meu médico. Ele na hora orientou, ele falou: "Não, vamos fazer câmera hiperbárica." A partir do momento que eu comecei a usar a câmera hiperbárica, foi um resultado assim fantástico. Já na quarta sessão, eu já comecei a ver que o ferimento começou a fechar. Poderia ter mais umas 3 ou 4 dessas daqui para ajudar o pessoal, né? Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere como são as sessões na câmara hiperbárica. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Um médico otorrinolaringologista cuida da parte do ouvido, nariz e garganta. Se você tiver algum problema, peça a orientação de um médico. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Trata-se de uma terapia realizada na câmara hiperbárica com a inalação de oxigênio puro. A técnica é classificada como auxiliar, ou seja, deve ser combinada com os demais tratamentos prescritos pelo médico. Para conhecer como o tratamento hiperbárico é feito, nossa equipe de produção conversou com a médica hiperbarista Larissa Passerotti. Vamos ver. As sessões são definidas de acordo com cada patologia, com cada doença e com o quadro do paciente, da gravidade que está a situação, tudo, e da resposta orgânica. Então, a gente reavalia o paciente a cada 10 sessões. Existem 2 tipos de câmara hiperbárica, as monopacientes e a multipaciente. Aqui nós temos é uma multipaciente. Então, que são 8 a 9 pacientes. Dentro entra um técnico de enfermagem, gente sempre auxiliando lá dentro. Aqui fora temos toda uma equipe, enfermeiro, médico e outros técnicos auxiliando. Lá dentro o paciente vai sentar, ouvir música e respirar na máscara. A sensação dele é como se estivesse descendo a serra, aquela pressão no ouvido, só isso que ele sente. E entra com o curativo fechado, sem ter nada exposto. O tratamento dura 1h50, né? E é como se fosse um mergulho de 15 metros de profundidade, que é considerado, até 10 metros é um mergulho raso. Então não é um mergulho muito profundo não, é moderado. As contraindicações são muito poucas e simples. A principal dela é um pneumotórax não drenado, então é aquele ar que está fora do pulmão, entre o pulmão e a parede, né, que o paciente tem dificuldade para respirar. A partir do momento que drenou, não tem contraindicação. Então, é uma contraindicação relativa. De resto, algumas quimioterapias, mas esses quimioterápicos são poucos e se espera um tempo e depois se faz a sessão. Então, também não é uma contraindicação o resto da vida. Vamos conhecer agora uma das beneficiárias da oxigenoterapia hiperbárica. Graças à técnica, a Simone conseguiu evitar que a trombose da filha levasse à amputação da perna. Vamos conhecer essa história. A Laís, depois de 6 dias que ela nasceu, deu trombose nela, trombose na aorta.
A médica vascular dela que indicou esse tratamento para ela. A gente já está nas 50 sessões. Se não fosse esse tratamento, ela tinha perdido a perninha. A médica dela deixou isso bem claro. Sarou a perninha da minha filha. Esse tratamento curou a perninha da minha filha. No Brasil, a técnica da oxigenoterapia hiperbárica foi reconhecida e regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina em 1995. A Agência Nacional de Saúde incorporou desde 2011 a terapia à sua lista de procedimentos mínimos obrigatórios. Alguns municípios brasileiros já oferecem a terapia aos usuários do SUS. É hora da opção saudável. A câmara hiperbárica, ela minimiza custos em termos de tempo de internação do paciente, consequentemente uso de antibióticos de repetição, consequentemente procedimento cirúrgico, você consegue minimizar procedimentos cirúrgicos e amputações. Consequentemente, você consegue retornar esse paciente mais rapidamente para a sociedade, às suas atividades laborais e reduzindo o tempo que esse paciente está afastado às custas do governo. Os principais desafios da consolidação da câmara hiperbárica no Brasil é a questão dos médicos. Os médicos não são muito bem formados porque muitas faculdades não têm aula dessa especialidade. E os médicos às vezes não buscam ler sobre o assunto. Eles não buscam informação, então muitas vezes é o paciente que chega requerendo ser tratado com algo mais. E a questão política do Brasil, né, que envolve todo esse emaranhado que está o SUS hoje em dia, que está tudo bloqueado. Então, é um grande desafio para a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, que coordena todos esses médicos hiperbaristas, conseguir fazer com que os médicos entendam as indicações, entendam para que serve e com que os políticos, o governo entenda que os custos, na verdade, diminuem. No Brasil já tem mais de 300 câmaras hiperbáricas, muito mais que 300, tanto para mergulhadores, que tem as da Marinha também, né, quanto para tratamento, mas precisa de mais apoio. Saúde em Prática fica por aqui. Em nosso site você confere todos os programas já exibidos e também dicas para uma vida mais saudável. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.